Graças a Deus. Você trouxe a palavra? Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Se você puder, deixa essa página marcada aí, tá bom? Vamos lá? Está escrito assim, Jesus falando: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, ou seja, pois tem prazer em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai, vosso Pai Celestial, vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade e misericórdia dura para sempre. Mais uma vez te agradecemos, pois o Senhor nos deu o privilégio, mais uma vez nos reunimos em teu nome, agora para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos a tua palavra. E oramos pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Salvador do mundo aos nossos corações. Que o Espírito Santo conduza esta pregação, nos dando inteligência, sabedoria e, acima de tudo, fidelidade ao texto sagrado. Que o Senhor seja exaltado, meu Deus, através desta pregação. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. Nós, na semana passada, começamos a estudar o capítulo de número 6 do Evangelho segundo Mateus, dando continuidade ao estudo do Sermão do Monte. E neste capítulo Jesus começa a tratar da atividade religiosa dos seus seguidores, dos seus servos. E eu disse a você a semana passada
passada que entre as atividades religiosas dos homens que buscavam a Deus, existem 3 práticas que são obrigatórias, que são o ato de dar esmolas, as contribuições, as orações e também os jejuns. E na semana passada nós estudamos acerca das contribuições, das esmolas, onde Jesus, ele faz questão de mostrar que os religiosos da época, eles ficavam tocando trombeta quando eles ofereciam algo que era benéfico a um necessitado. Porque Jesus diz em Mateus 23:5, que tudo que eles faziam tinham a finalidade de serem vistos pelos homens. Então Jesus vai mostrar qual é a maneira correta de dar esmolas, de ajudar o necessitado, quando ele diz: o que a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Ou seja, a maneira correta de ajudar o necessitado é no secreto, no oculto. E Deus, que vê tudo que está no oculto, trará a recompensa de todo aquele que ajuda por amor, pela disposição habitual de fazer o bem, e não para ser visto, não com a intenção de ostentar a sua bondade, não com a intenção de arrancar elogios das pessoas. E hoje nós vamos tratar a questão da oração. Jesus, mais uma vez, ele vai usar os religiosos e fazer objeções aos seus costumes, às suas práticas, pois eles também oravam com a intenção de despertar a admiração nas pessoas. Eles oravam de pé nas praças, eles oravam nas ruas e nas sinagogas, mas apesar de dirigirem a sua palavra a Deus, a intenção deles, na verdade, era de chamar a atenção das pessoas que estavam ao seu redor, para que estas fizessem elogios a eles. Então, primeiro Jesus quer mostrar como é que o homem não deve orar. Observe atentamente o que está escrito no versículo de número 5. Diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você que é extremamente importante e se encaixa no contexto da mensagem. Existem alguns costumes religiosos que acabam criando misticismos na igreja, a ponto de alguns se sentirem mais espirituais do que os outros por praticarem tais ações. Por exemplo, a oração da madrugada. A Bíblia diz em Provérbios 8:17: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E muitas pessoas usam este texto para dizer: ore de madrugada, busque a Deus de madrugada, porque orando de madrugada vai dar certo. A oração de madrugada tem mais poder, sabe por quê? Porque a fila é menor. Meu irmão, isso é balela, isso é tudo bobagem, isso é misticismo. Porque se a pessoa acredita que acordando às 3, às 2 para orar, porque a fila é menor, ela precisa entender que enquanto aqui é 2 da manhã, no Japão é 2 da tarde, os japoneses podem estar orando.
E muitas pessoas acabam se sentindo superiores às outras, justamente por acordar de madrugada para orar. A oração que é feita na madrugada, ela tem o mesmo efeito da oração que é feita à meio-dia, às 3 da tarde, às 9 da noite, porque a questão não é o horário. Agora, isso não me torna superior ao irmão que não tem esse hábito. Então, os religiosos, eles utilizam desse misticismo para dizer que estão bem com Deus, que tem mais intimidade com Deus. E uma outra coisa importante que nós precisamos entender é que, além de o horário não ter nenhuma influência, o local onde nós oramos pode não ter também muito significado. Porque nessa mesma cultura mística, alguns religiosos dizem, por exemplo, que o lugar de orar que a resposta vem na hora é o monte. Não, porque se você orar no monte, ao monte é diferente. Porque no monte, quando você ora, os gravetos acendem. E quando você ora no monte, nem todo mundo pode ir, porque para ir no monte tem que estar preparado, tem que estar com a vida no altar. Meu irmão, puro misticismo. Nesse mesmo monte que os religiosos oram e ostentam, pois se acham super espirituais porque vão no monte, nesse mesmo monte tem dejetos de animais. Esse mesmo monte às vezes tem desova de cadáveres. E alguns se sentem superiores porque vão até os montes e oram. Não estou dizendo que é errado orar no monte. Mas o que eu estou querendo mostrar é que orar no monte não nos torna mais espirituais do que ninguém. Quando você lê João capítulo 4, versículo 20, quando Jesus dialogava com a mulher samaritana, ela vai dizer para Jesus que os judeus eles adoravam em Jerusalém, mas os samaritanos adoravam nos montes. E eles cultuavam a Deus no Monte Gerizim. E Jesus vai responder para ela dizendo: olha, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa é que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não fez menção ao monte, Jesus não fez menção ao templo. Então, o lugar onde nós oramos pode não significar nada. A ideia de Jesus é justamente confrontar a hipocrisia dos religiosos que gostavam de chamar a atenção com as suas atividades religiosas. E quando Jesus, no versículo de número 5, ele fala dos religiosos que buscavam ser vistos pelos homens, no final do texto ele diz assim: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ou seja, aquele que pratica as suas atividades religiosas para serem vistos pelos homens, para obterem reconhecimento humano, aplauso dos homens, já receberam a sua recompensa. Qual é a sua recompensa? O reconhecimento humano. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que de Deus ele não recebe nada. E se você comparar com o versículo 2, volta aqui para o versículo 2 do capítulo 6. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, a recompensa daquele que faz para os homens verem, seja esmola, seja orações, sejam jejuns, a recompensa deles se limita ao reconhecimento humano. De Deus não recebe nada. É isso que Jesus está querendo dizer.
E no versículo seguinte, Jesus mostra o que o homem deve fazer. Olha o versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que ninguém vê, vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus vai falar que o homem deve agir na sua prática de oração de modo semelhante à sua prática de dar esmolas. Ninguém precisa ficar sabendo. Então, Jesus, ele vai dizer assim, quando você orar, porque o homem e a mulher de Deus tem que ter uma vida de oração, quando você orar, entra no teu quarto. Jesus dizendo o seguinte: nós temos o dever de tomar o devido cuidado com a nossa aparência. Então, quando nós vamos sair, seja para a igreja, para o trabalho, para o shopping, para qualquer que seja o lugar, nós temos o cuidado de colocarmos uma roupa bem apresentável, um calçado nas melhores condições possíveis, dar uma ajeitada visual, e isso porque as pessoas estão olhando para nós. Uma oração pública, uma prática religiosa pública, pode sim despertar a atenção das pessoas. Agora, quando nós estamos em casa, dentro do nosso lar, longe dos holofortes, onde ninguém nos vê, onde vivemos ali a intimidade do nosso dia a dia, não é tanto problema andar com uma calça rasgada, com um chinelo quase sem sola. Não é tanto problema andar com o cabelo despenteado, não é? Com vestes menos apresentáveis. Por quê? Porque afinal de contas, nós estamos em casa, dentro do nosso lar, na nossa intimidade. Então, quando Jesus diz, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o seu pai que vê o que está em oculto, Jesus está querendo falar de intimidade. Porque quando você está apenas na companhia de Deus, longe dos holofotes, você tem coragem de falar aquilo que em público você não fala. Então a ideia de Jesus é justamente essa. Quando nós nos dirigimos a Deus, o nosso alvo é Deus. A nossa fala, as nossas súplicas têm que ser direcionadas a Deus. Ninguém precisa saber o que eu oro. Ninguém precisa dar atenção para aquilo que eu falo. Porque quando nós oramos publicamente, num culto religioso, quando nós estamos concluindo entre os obreiros e vamos fazer uma oração no qual as pessoas vão nos ouvir, então nós nos preocupamos, e isso é normal, de fazer uma pronúncia correta, de orar com uma certa inteligência. Agora, o que Jesus está querendo mostrar é que quando nós estamos a sós com Deus, nós compartilhamos da nossa intimidade com Ele. Falamos das nossas limitações, dos nossos erros, dos pecados que cometemos. A ideia de Jesus é mostrar que nós não precisamos despertar a admiração de ninguém quando nós oramos. Que se as nossas orações tiverem a finalidade de agradar as pessoas que estão ao nosso redor, a única coisa que poderemos receber é a aprovação deles. Mas quando nós entramos na intimidade, quando nós falamos com Deus, quando o nosso alvo é Deus, quando queremos abrir o nosso coração a Deus, então a recompensa virá dele. Agora preste um pouco atenção nisso. O que é mais fácil? Orar publicamente ou orar sozinho?
O que é mais rotineiro e costumeiro na sua vida? Acabamos de orar. Aqui todo mundo ora. No culto todo mundo fala com Deus. Nós começamos o culto orando. Oramos por cerca de 5 minutos. E quando lemos o texto bíblico, tornamos a orar. Quando terminamos a mensagem, tornamos a orar. E isso por causa de uma liturgia. Faz parte da nossa rotina de culto. Agora, para entrar num quarto, fechar a porta e orar a Deus, meu irmão, para isso tem que ter vida com Deus, sabe por quê? Porque a oração é um dos sinais vitais da nossa relação com o Pai. Jesus em Lucas 18:2 fala acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma prova viva que nós temos relação com Deus, relacionamento com Deus está na oração que fazemos em secreto. Quando temos tantos afazeres, tantas tarefas, tantos compromissos, mas optamos em parar e separar um tempo para falar com Deus. Como assim, pastor? Fantástico, ainda não acabou, mas e daí? Eu prefiro ir para o meu quarto e falar com Deus. Não, mas está passando o meu programa favorito. Eu prefiro parar o que eu estou fazendo e ir para o quarto falar com Deus. Não, mas agora é a hora do meu entretenimento favorito. Agora é o momento máximo do dia. Eu fico o dia inteiro pensando nisso. Não, pera. A minha prioridade é entrar no meu quarto e falar com Deus. E aí a pergunta é: será que nós temos essa prática? Observe, Jesus ficava o tempo todo rodeado por uma grande multidão. As pessoas vinham de longe por ouvirem a sua fama. Então as pessoas traziam seus doentes, os necessitados, porque de Jesus saía a virtude que curava a todos. Só que havia momentos que Jesus saía de perto da multidão e que procurava um lugar para orar, para estar a sós com Deus. Observe o texto de Lucas capítulo 5, Evangelho segundo Lucas capítulo 5. Olha o que está escrito no versículo de número 15. Lucas capítulo 5, versículo 15. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos, e ali orava. A Bíblia mostra que Jesus fez várias orações públicas, mas ele fazia questão de muitas vezes sair da companhia dos 12. Os gentios tinham por costume, nas suas orações, nas suas súplicas, nas suas devoções pagãs, usar de palavras repetitivas. Então no verso 7 ele vai dizer assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os pagãos, os gentios, as outras gentes, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E uma coisa importante também, irmãos, é o nosso dever orar costumeiramente, sim, orar é sem cessar, essa palavra. Mas Jesus em nenhum momento disse que a oração que o agrada é aquela que dura 4 horas. Ou aquela que tem que ser no mínimo 2 horas. Jesus nunca disse que uma oração para ser boa tem que passar de 10 minutos. Porque isso também é motivo para alguns se sentirem mais espirituais, por dizer que muitas vezes passam horas do seu dia orando. Jesus nesse texto vai dizer: olha, quando vocês orarem, não useis de vãs repetições. E nos
termos originais gregos, a palavra usada em ações é batalogezete, que quer dizer tagarelice, palavras ocas, repetições vazias. Vãs repetições. Quando você lê Atos 19, os pagãos, os gentios de Éfeso ficavam por 2 horas falando acerca da Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, repetidas vezes. Quando você lê o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, quando Elias faz o desafio aos profetas de Baal, diz o texto, que eles ficaram desde a manhã até a tarde, repetindo as mesmas coisas. Então o que Jesus está dizendo? Quando você orar, não precisa ser usar daquela tagarelice, aquelas palavras ocas, aquelas repetições que não faz nenhum sentido. Não é por muito falar. Não é o excesso de expressões, não. Olha o que está escrito, deixa marcado aqui rapidinho. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Versículos 1 e 2, está escrito assim. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Ele usa o termo tagarelice, ou seja, não é por muito falar. Você não convence a Deus falando repetidas vezes. Quando eu era menino, eu participava de um ativismo religioso, onde a gente fazia vãs repetições, e cada vez que a gente repetia a frase, a gente segurava uma bolinha. E aí depois orava de novo e segurava, e era, se eu não me engano, 10 vezes, ou 5 vezes, a oração repetida. E Jesus está dizendo, não faça isso como os pagãos fazem. Aí voltando aqui para o capítulo de número 6, versículo 8. Jesus disse o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, o dono do reino, ele está ensinando os seus seguidores uma importante lição acerca da oração. E primeiro ele mostra o cenário conhecido por todos. Qual? Pessoas querendo ser vistas e pessoas que usavam de vãs repetições. Então ele diz, assim não é desse jeito, não é dessa maneira. Não adianta vocês quererem orar de joelho, em pé, deitado, sentado, gritando com voz baixa, se a motivação de vocês for os elogios dos homens. Não adianta vocês ficarem falando as mesmas coisas, usando vãs repetições, achando que vocês vão ser atendidos, porque Deus já sabe o que vocês necessitam. Não é assim. Então a questão passa a ser a seguinte: como devemos orar? Porque quando você lê Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos de Jesus vão dizer, Senhor, nos ensine a orar. Como devemos orar? Como deve ser a nossa oração? Como deve ser essa prática da nossa fé, o exercício para a nossa alma? E aí no verso 9,
Jesus então começa a ensinar os seus servos como deve ser a oração. E entenda, a ideia de Jesus não é dizer, vocês devem pronunciar essas palavras, vocês devem orar assim, decore o que eu estou falando e orem. Não. A ideia de Jesus é mostrar um modelo de como nós devemos nos dirigir a Deus em oração. Como os salvos, os regenerados, aqueles que conhecem a Deus, que buscam intimidade com Deus, como estes devem orar. Então, acompanhe comigo o versículo de número 9, para nós tentarmos entender a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Se nós falarmos assim, vamos orar o Pai Nosso, todo mundo aqui sabe. Mas a ideia de Jesus é querer mostrar um sentido. Como nós devemos nos achegar a Deus. Então vamos lá, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Opa! Nós devemos nos dirigir em oração ao Pai. Ao Pai. Pai Nosso. Por que Pai? Porque Ele nos resgatou, Ele nos adotou, Ele nos fez filhos. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os judeus, mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Romanos 8,14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, o único filho legítimo de Deus, Jesus Cristo, ensina aqueles que foram adotados a orar, se dirigindo ao Altíssimo, chamando-o de Pai. Pai Nosso, que estais nos céus. Aí observe, santificado seja o teu nome. O que Jesus está querendo ensinar? Nós temos que nos dirigir a Deus através do reconhecimento de quem Ele é. Santo és o teu nome. Ninguém tem um nome semelhante ao seu. Pois tu tens um nome que está sobre todo nome. Entenda a ideia de Jesus ensinando os seus discípulos a começar a falar com Deus, reconhecendo quem Ele é. Ou seja, Senhor, Tu és santo, Tu és Deus, Tu és poderoso. Santificado seja o Teu nome. Por que santificado? O que é santo? É separado. O Teu nome é diferente. Quando você lê Êxodo capítulo, versículo 20, versículo 7, capítulo 20, versículo 7, o texto diz, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente quem pronunciar o teu nome em vão. A ideia de Jesus é nos ensinar a dar a Ele a devida reverência. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós banalizamos o nome de Deus. E usamos o nome de Deus como um dialeto. Pronunciamos esse nome santo quando contamos piada. E em muitos casos, até substituímos por um palavrão. Como assim? Ai, meu Deus do céu! Entendeu? E Jesus nos ensina a nos dirigir a Ele, reverenciando quem Ele é. Ou seja, a oração precisa começar com um gesto de adoração.
de reverência, de reconhecimento, pois afinal de contas, nós não estamos dirigindo as nossas palavras a um mortal pecador, mas a um Deus soberano. Olha a oração de Davi como exemplo, deixa marcada a página, vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, Davi vai orar, e Davi faz da sua oração um gesto de elogio, de louvor a Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Olha como é que Davi ora. Imagine Deus ouvindo a oração de Davi. Porque você tem que entender o seguinte, meu irmão. Na nossa cultura religiosa, nós por muitas vezes somos ensinados a orar assim. Não, irmão, você tem que declarar. Você tem que determinar, você tem que falar porque Deus faz. Não, irmão, você tem que ordenar. Nada disso. Porque quem gosta de dar ordens ao pai é filho mimado. E nós não podemos dirigir a nossa voz em oração a Deus, tratando Deus como qualquer, porque afinal de contas, Ele é o Senhor e nós somos os servos. Olha a oração de Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Diz assim, vamos ler o 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Olha que oração, cara. Ele dirige palavras de exaltação a Deus. Agora para pensar. Você é o chefe geral da empresa. E algumas pessoas vêm até você porque vão pedir um aumento, uma ajuda. Aí vem um trabalhador, bate na mesa assim, ó, o seguinte, eu quero que é meu. Restitui. Ele bate na mesa, eu quero que eu trabalhei, é meu direito, eu sou merecedor, eu quero. Qual é a sua reação? Eu determino. Eu ordeno. Me dê esse aumento, eu mereço. Boa tarde, patrão, tudo bem? Olha, eu vim aqui porque eu preciso de uma ajuda. Eu reconheço que desde quando o Senhor assumiu a direção desta empresa, os resultados melhoraram. As pessoas trabalham com mais ânimo, porque o Senhor é muito sábio, inteligente nas decisões. As pessoas acreditam no seu trabalho, porque o Senhor é realmente muito capacitado para isso. Qual das duas pessoas você daria o aumento? Por que Deus deveria ajudar um monte de gente que não tem compromisso, mal tem fé, não entende nada do reino, não busca Deus para nada, mas quando tem as suas necessidades emergentes, dirigem a sua palavra a Deus como se Deus fosse um qualquer. Olha o que Jesus está ensinando. É assim que vocês vão orar. Pai nosso que estás no céu, santificado, honrado, exaltado, soberano és o teu santo nome. Ou seja, Jesus ensina que a oração deve começar através de um gesto de reverência a Deus. Volta lá para Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Depois que ele diz, santificado seja o teu nome, olha o versículo de número 10, o que ele diz. Venha o teu reino. Ou seja, eu estou falando de Deus. Eu estou reconhecendo quem Ele é.
santo, majestoso, sublime, todo-poderoso. E na minha oração, eu digo: venha o teu governo sobre mim. Venha o teu reino sobre mim. Você deve entender isso em duas óticas. Um reino futuro, Maranata, ora vem Senhor Jesus, quando Ele vier estabelecer o seu governo numa terra restaurada, onde eu não terei mais necessidade de amar os inimigos, porque não teremos mais inimigos, porque não teremos mais necessidade de sermos misericordiosos, porque não haverá necessitados. Mas nós devemos entender esse texto principalmente no momento presente em que nós vivemos. Devemos desejar o reino de Deus para agora. Porque quando Jesus começa o seu ministério em Mateus 4,17, ele pregou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora, como entender o reino de Deus no tempo presente? Então vamos lá. O reino, ele precisa de um rei, de um soberano, de alguém que esteja acima de tudo e de todos. O Salmo 103, versículo 19, está escrito assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O reino que nós pertencemos tem um rei. E quem é o rei? Deus, o Pai. Agora, num reino, num sistema de governo, onde a transferência de reinado se dá através da monarquia, o sucessor do trono é sempre o príncipe. Então, o reino, para ser reino, além de um rei, ele precisa ter um príncipe. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, o reino que nós pertencemos, além de ter o rei, tem o príncipe. Quem é o príncipe do reino? Jesus, o príncipe da paz. Mas o reino, para ser reino, a lei de príncipe e rei, tem que ter um povo. E quem é o povo do reino que nós pertencemos? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Quem é o povo que pertence a este reino? A igreja. Aqueles que foram trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o reino, para ser reino, ele precisa do rei, do príncipe, do povo, mas precisa também de um porta-voz. O porta-voz do rei, ele tem a missão de trazer ao povo as ordens vindas do rei. E da mesma maneira, ele leva ao rei as necessidades do povo. Quem é o porta-voz do reino que pertencemos? João 16:13. Jesus, ele disse assim: quando ele vier, vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo quanto tem ouvido do Pai, vos fazerei saber. Ou seja, o porta-voz do reino, aquele que compartilha a vontade do Pai com o seu povo, é o Espírito Santo. E como esse porta-voz tem dupla função, de trazer do rei para o povo
e de levar do povo para o rei, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, nós não sabemos o que pedir como convém, mas o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o reino que pertencemos tem rei, tem príncipe, tem povo, tem porta-voz, mas o reino, para ser reino, ele precisa de leis, porque se o reino não tem leis, o povo fica desorientado, o povo faz o que quer. Quais são as leis? Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quais são as leis do reino? A palavra de Deus, e é aqui que está o negócio, porque quando eu digo a Deus, venha sobre mim o teu reino, eu estou dizendo, eu quero fazer parte do seu governo, eu aceito ser servo do rei, eu aceito o príncipe, eu desejo o príncipe, eu quero ser guiado pelo porta-voz, eu quero ser parte do povo deste reino, porque para mim o que importa é a constituição do reino. Agora, qual é a constituição do reino que Jesus estabelece na terra? O Sermão do Monte. Você quer fazer parte do reino? Quando você diz, venha sobre vós o teu reino, você está dizendo, eu quero ser misericordioso, eu quero ser limpo de coração, eu quero ser pobre de espírito, eu quero ter um coração quebrantado, eu quero ter fome e sede de justiça, eu quero ser luz do mundo, sal da terra. E esse é o reino que nós pertencemos. Então Jesus nos ensina a orar, pedindo a Deus, desejando a Deus que o reino dele nos alcance, venha sobre nós. Mas será que a gente ora assim? Santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino. E olha o que ele diz na sequência, seja feita a tua vontade. Ó, eu oro, a minha oração começa com um gesto de adoração, e depois eu oro dizendo, Senhor, tudo que o Senhor tem de melhor para oferecer para a humanidade, eu desejo que o teu reino venha sobre a minha vida, eu quero ser submisso à tua palavra, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, eu quero reinar num reino vindouro, porque eu quero fazer parte do reino presente. E então eu oro dizendo, seja feita a tua vontade. Irmãos, a oração que agrada a Deus não tem por ideia pedir que Ele satisfaça as nossas vontades, mas que as vontades dEle se cumpram em nós. Primeira carta de João capítulo 5, versículo 14, diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que muitas, ou diria até a maioria das orações não são respondidas? Tiago capítulo 4, do versículo 1 e 4, Tiago trata a igreja dizendo, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. A motivação da oração de vocês está errada. Vocês cobiçam e não tem nada. Porque a amizade do mundo é contra a vontade de Deus. Então muitas vezes nós não somos respondidos, Deus não dá um sinal sequer. Porque aquilo que pedimos, suplicamos e desejamos não tem nada a ver com a vontade de Deus. E olha a inteligência de Jesus, Ele nos ensina a orar, pedindo que a vontade de Deus se cumpra em nós, e então Ele mostra que é importante nós conhecermos qual é a vontade de Deus. Como é que você vai viver a vontade de alguém que você não conhece? Qual é a vontade de Deus, pastor?
Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Vos abstenhais de todas as obras das trevas, dos males. E entenda, nós temos a tendência em desejar o que é mal. A nossa vontade é sempre a pior possível. E entenda, até Jesus sendo Deus, sendo Senhor, sendo soberano, Ele orou e mostrou que o seu propósito era viver a vontade de Deus. Aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 38, aliás, versículo 37, Mateus 26, 37 diz assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Sai aqui e vigiai comigo. Por que Jesus ele está falando dessas coisas? Porque ele sabia que nas próximas horas ele seria torturado até a morte. Ele sabia que nas próximas horas os homens iriam negá-lo. Ele receberia o beijo da traição. Ele estava angustiado por saber que o que estava por vir era algo terrível de suportar. Mas ele mesmo diz em João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Ele não veio para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. 1 João 2,17 diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus está triste, ele está angustiado, como ser humano, como homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Ele sente tristeza, ele sente angústia. E olha o que está escrito no versículo de número 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Se é possível, poupe-me da sua ira. Se é possível, me livre dessa ira que está por vir. Todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. O que Jesus está dizendo? Seja feita a tua vontade. Então, a oração que agrada a Deus não é aquela que o homem traz um cardápio, um menu, uma cartilha, com todas as suas petições. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo também. Isso precisa fazer isso aqui, isso tem que fazer isso aqui. Isso aqui, mas você tem que fazer. Isso aqui você precisa fazer, por que você não fez ainda? Não, a oração que agrada a Deus parte de alguém que primeiro reconhece quem Deus é: santo, soberano, sublime, supremo, Rei Todo-Poderoso, e se dirige a Deus reconhecendo a sua miséria. Porque quando eu olho para um Deus santo, poderoso, quando eu olho para um Deus majestoso, perfeito, puro, há um contraste entre mim e Deus, porque eu sou tudo o contrário. Então eu me dirijo a Deus reconhecendo que Ele é, dirigindo palavras de exaltação, de elogio, de honras. E depois eu desejo o reino dele. Venha o teu reino sobre a minha vida. E aí eu digo: seja feita a tua vontade. A minha oração não deve ser para que Deus cumpra a minha vontade no céu, mas que Ele cumpra a vontade dele na terra. Depois eu começo a me preocupar com as minhas necessidades. Observe o texto de Mateus capítulo 6. O que Jesus está mostrando até então? Olha, a sua oração, ela primeiro precisa fazer você reconhecer a Deus. Segundo, desejar o seu reino. Terceiro, que a vontade dele se cumpra. Depois você começa a apresentar as suas necessidades. Depois você começa a falar daquilo que te aflige. Depois você começa a falar das suas angústias. Entendeu? Será que a gente age assim? Eu diria que não. Porque a gente já começa apelando, pedindo um monte de coisa.
que às vezes nos coloca contra a vontade do nosso Criador. E se Deus nos dá aquilo que pedimos, certamente nos perderemos. Então Jesus está ensinando, não, vocês não vão orar como os hipócritas e não vão orar como os pagãos. O jeito que vocês vão orar é assim. Como? Louvando a Deus, desejando o reino dele sobre vocês, desejando que a vontade dele se cumpra em vocês. Quando no versículo de número 11 o assunto passa a ser as minhas necessidades, já há uma sintonia entre a minha necessidade com a vontade dele. Pronto, um casamento perfeito. Porque agora a minha preocupação é, se eu desejo o reino de Deus, se eu reconheço Deus como Rei soberano, se eu luto para que a vontade dele se cumpra em minha vida, então tudo que eu vou pedir em relação a mim está em perfeita harmonia com a vontade dele. Por isso que agora o assunto sou eu. Agora eu oro pensando em mim. As minhas petições, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E por que Jesus usa o pão? Porque o pão é um símbolo de todas as necessidades físicas e materiais. É um simbolismo. Tudo que eu preciso para o dia, eu preciso que o Senhor me dê. Agora entenda, a ideia de Jesus não é mostrar que nós temos o direito de pedir o que nós queremos. Porque se nós pedimos o que nós queremos, nós vamos pedir dinheiro, fama, luxo, riqueza. Não, não é o que queremos, mas o que necessitamos. O pão nosso de cada dia. Você lembra quando lá em Êxodo capítulo 16, Deus manda a provisão, o pão do céu, a comida veio do céu. Deus dá uma ordem para que eles não armazenassem comida para o dia seguinte. Por quê? Porque no dia seguinte o pão viria de novo. A ideia de Jesus é nos ensinar a depender da sua provisão diariamente, todos os dias na nossa vida. Salmo 68, verso 19 diz que de dia em dia ele nos cumula de benefícios. E é desafiador você viver aguardando a provisão de Deus. É desafiador. Com o seu poder, Deus, Ele nos criou. Com a sua graça, Ele nos redimiu. Mas com a sua provisão, Ele nos sustenta diariamente. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje a provisão diária. O meu sustento, o que eu preciso. Como assim? Senhor, meu chinelo quebrou, preciso de um chinelo. Senhor, está faltando dinheiro para gasolina, eu preciso. Senhor, eu preciso trazer o leite para minha casa. Eu preciso do recurso para sustentar a minha família. As necessidades básicas que tem o simbolismo do pão, é isso que nós temos que pedir para Deus. Aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia, nós devemos pedir a Deus. Depois, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, Senhor, sabendo que o Senhor é soberano, sabendo que o seu reino tem que vir sobre mim, sabendo que a tua vontade tem que se cumprir em mim, eu descubro que em mim tem algumas coisas que não condiz com o que o Senhor me ensina. Então, para o bem-estar da minha alma, eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me perdoe naquilo que eu te ofendi. Agora, olha a comparação. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Agora a questão é, nós perdoamos aquele que nos ofende? Porque, olha o versículo de número 14. Jesus vai dizer assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que Jesus está falando? Olha,
Nós tínhamos uma dívida com Deus que não tínhamos condições de pagar. Aí Deus olhou para a nossa miséria, para a nossa incapacidade, e Deus decidiu quitar a dívida. Como assim? Ele nos resgatou com o sangue precioso de Jesus Cristo. Pagou a nossa dívida cravando Jesus na cruz, despejando a ira que estava reservada para nós nele. Ele nos justificou em Jesus Cristo. E então nós experimentamos o perdão divino, cientes do merecimento da condenação, da ira de Deus. Ele nos perdoou. Nós experimentamos o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Agora, qual é a prova que eu experimentei deste amor? Eu compartilho dele com os outros. Como assim? O Qual é a prova que eu conheci esse perdão, que eu experimentei essa graça? Qualquer pessoa eu perdoar. Não, pastor, eu não. Sabe, pastor? Tem um gênero mais forte. Eu não perdoo não, pastor. Eu sou meio rancoroso. Eu sou daquele que fecha o meu coração, não quero mais papo. E não é assim. Obras. Mas, se de fato o amor de Cristo inundou meu coração de graça, então eu sou incapaz de negar o perdão. Entendeu? Por isso que ele me ensina a orar, dando garantia que eu perdoei. Agora, por que eu perdoei? Porque eu recebi o perdão divino. Ele apagou os meus pecados. A ideia não é fazer uma oração egoísta, mas primeiro, reconhecer quem eu sou. E entender quem Deus é. Depois que ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, versículo 13, ele diz assim, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, dentro da nossa fragilidade, da tendência que temos em pecar, em cair, em transgredir a sua lei, nos dê livramento, nos dê escape, nos dê saída, não nos deixe tropeçar, livra-nos do mal, torna-nos do tentador, do mau caminho. E quando você ouve livra-nos do mal, é de todo tipo de artimanha que tem a tendência de instigar a nossa carne àquilo que é errado. Quando nós falamos de tentação, nós lembramos de pecados relacionados à área sexual, mas não. Reclamar de Deus é uma tentação. Questionar a Deus é uma tentação. Demonstrar insatisfação através da oração é uma tentação. E as pessoas que assim fizeram, ficaram prostradas no deserto. Então Jesus nos ensina a orar, pedindo o suprimento das necessidades básicas. Pedindo o seu perdão diário por todos os erros que nós cometemos com palavras, com atos, com gestos, pensamentos. E ele também nos ensina a orar pedindo livramento sobre tudo aquilo que é mal. Como é que Jesus conclui a oração? Final do versículo 13. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ele termina da mesma maneira que começou, reverenciando o Pai. Dizendo que para vivermos isso, nós precisamos do poder dele. Para vivermos isso, nós precisamos da manifestação da sua bondade diariamente em nossa vida. Para a gente concluir, uma observação importante em relação ao texto. Jesus, antes de ensinar acerca da oração, ele diz para entrar no quarto e fechar a porta. E orar ao Pai que
secreto. E quando Jesus começa a ensinar a oração, você vai perceber que em todo tempo ele usa o plural. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, por mais que eu esteja sozinho, na intimidade, por mais que eu esteja orando em oculto, eu devo, nas minhas orações, apresentar a vida dos meus irmãos, daqueles que servem a Deus comigo. A ideia de Jesus não é nos ensinar a repetir a oração através de um ativismo religioso, onde tudo pode funcionar de um modo mecânico. Não, mas é mostrar, olha, quando vocês forem orar, não trate a Deus como você trata os seus filhos. Não trate a Deus como você trata o seu patrão. Não trata a Deus como você trata o seu amigo mais íntimo. Não, Deus é Senhor. Diga para Ele que você deseja viver o reino dEle. Diga para Ele que você quer que a vontade dEle se cumpra em você. Onde você orar, peça para Deus te dar aquilo que você necessita para o dia a dia. As suas necessidades básicas. Quando você orar, peça a Deus perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Quando você orar, pede para Deus te guardar de todo o mal que estiver diante de você, porque dele é o poder, a honra, a glória e para sempre. Amém. É um modelo. Será que esse é o modelo que nós adotamos como prática da nossa fé? Vamos ficar todos de pé, por favor.